Imaginem dois homens, ambos nascidos sob o domínio de Roma, ambos pregando pureza, compaixão e desapego, ambos curando doentes, expulsando demônios e ressuscitando mortos, ambos cercados de discípulos que juravam ter visto milagres, e ambos, após a morte, foram chamados de deuses. Meu nome é Douglas, eu sou aqui do canal Depois de Crente e hoje eu vou trazer essa semelhança incrível entre essas duas pessoas. Um deles você conhece, Jesus de Nazaré. O outro, quase ninguém fala, Apolônio de Tiana. Dois homens, duas histórias e uma mesma cultura que transformava mortais em deuses. Para entender Jesus e Apolônio, é preciso entender o mundo em que eles nasceram. O mundo helenizado, onde a linha entre o humano e o divino era tênue. Os gregos e romanos acreditavam em algo chamado Theos Ania, que significa o homem divino. Um ser humano dotado de virtude, sabedoria e poderes extraordinários, considerado um enviado dos deuses. Antes de Jesus, esse arquetipo já era comum. Hércules, filho de Zeus, humano e deus ao mesmo tempo. Asclépio, o curador que ressuscitava mortos. Orfeu, que desceu ao mundo dos mortos e voltou. Dionísio, nascido de uma mortal e de um deus, morto e ressuscitado. Mitra, o salvador que prometia imortalidade aos fiéis. A cultura do Mediterrâneo estava repleta dessas narrativas. Quando o cristianismo surgiu, ele não nasceu de um vácuo espiritual. Nasceu dentro desse caldeirão mitológico e se moldou nele. Os estudiosos chamam de Yeshua o homem que possivelmente existiu na Galileia lá no primeiro século. Um pregador judeu, talvez apocalíptico, talvez um reformador, mas em qualquer cenário, um homem. Os evangelhos, porém, o transformaram em algo maior, filho de Deus. Nascido de uma virgem, capaz de dominar a natureza, vencer a morte e ascender aos céus. Essas narrativas não são judaicas, são helenísticas. O judaísmo não tinha tradição de deuses encarnados, mas o helenismo tinha, em abundância. O filósofo judeu Filon de Alexandria, contemporâneo de Jesus, já falava em um logos divino, uma espécie de mediador entre Deus e o mundo. Esse conceito foi incorporado no Evangelho de João. No princípio era Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Essa é a linguagem da filosofia grega, não do profeta judeu. É a fusão do Oriente e do Ocidente, o momento exato em que um homem passa a ser tratado como um Deus. Enquanto o cristianismo nascia nas províncias judaicas, outro homem caminhava pelo império, Apolônio de Tiana, filósofo pitagórico da Capadócia. Vegetariano, asceta, falava de compaixão, autocontrole e espiritualidade. Viajou à Índia, ao Egito e dizia ter aprendido os segredos da alma. Os relatos contam que curava enfermos, previa o futuro e até ressuscitou uma menina em Roma. Seus discípulos o seguiam como um mestre sagrado e, após a sua morte, disseram tê-lo visto subir aos céus envolto em luz. Essas histórias foram registradas por Filóstrato a pedido da imperatriz Júlia Domna, lá no terceiro século. E mesmo antes disso, vários autores atestam que Apolônio existiu de verdade. Diógenes Laércio, Luciano de Samosata, Cássio Dião, todos mencionam o homem de Tiana. Ou seja, Apolônio foi real. O que veio depois, a divinização, é fruto da mesma cultura que fez o Yeshua em Cristo. Na filosofia antiga, a divindade não era exclusividade de um ser eterno e distante. Ele era algo que podia ser alcançado. Platão já dizia que tornar-se semelhante a Deus é o fim último do filósofo. Os estoicos ensinavam que a virtude perfeita aproximava o homem dos deuses. Os pitagóricos acreditavam que o sábio, ao dominar as paixões,
tornava-se divino em essência. Apolônio foi tratado como esse ideal encarnado e Jesus também. Ambos foram homens que representavam a ascensão espiritual e os seus seguidores, incapazes de separar o símbolo do literal, transformaram eles em deuses. A ressurreição de Jesus e a ascensão luminosa de Apolônio são metáforas da apoteose filosófica, a elevação da alma perfeita que vence a morte e retorna ao divino. O mesmo tema que aparece em Hércules, Dionísio, Mitra e em todos os mistérios helenísticos. A mensagem era universal. O homem que alcançava a virtude tornava-se Deus. Aqui nessa tabela ilustrativa, vocês podem ver que essas semelhanças não são coincidência, são repetições de um modelo cultural, um padrão literário e religioso que dominava o pensamento do Império Romano. Veja quantas coincidências tem entre Jesus Cristo e Apolônio de Tiana. É basicamente a mesma coisa, dá até para confundir entre eles se não mencionar os nomes. Hoje, o consenso acadêmico é que tanto Apolônio de Tiana quanto Jesus de Nazaré foram muito provavelmente homens reais, mestres espirituais em contextos diferentes, sobre os quais nasceram tradições divinas. As fontes sobre Apolônio vêm principalmente de Filóstrato, no século III, mas também de outros autores que o mencionam como um sábio admirado. Já as fontes sobre Jesus vêm dos evangelhos e de breves referências de historiadores romanos e judeus, escritas décadas depois. Ou seja, nenhum dos dois é comprovado nos modos modernos, mas ambos são figuras históricas plausíveis, transformadas em mitos por suas respectivas culturas. O curioso é que o tempo fez de Jesus um deus, e de Apolônio apenas um filósofo, mas também ambos tenham sido homens, divinizados por sociedades famintas de milagres. O helenismo transformava virtudes em divindade. O cristianismo transformou isso em religião. Quando Roma adotou o cristianismo, o império já conhecia dezenas de salvadores, curadores e astecas divinos. Mas Jesus venceu, não porque fosse único, e sim porque sua história foi politicamente moldada para se tornar universal. Apolônio foi esquecido porque sua doutrina era filosófica, não institucional. Mas a sua história mostra algo profundo. A fé não nasce de fatos, nasce de arquetipos. O Filho de Deus é um conceito muito mais antigo que o cristianismo. O que mudou foi só o nome. Talvez a verdadeira mensagem tanto de Jesus quanto de Apolônio não fosse adorar o homem, a pessoa, transformar eles em divino, mas imitar os seus caminhos. Ambos pregavam o mesmo: purificar a alma, dominar o ego, alcançar o divino através de virtudes. Mas a humanidade sempre preferiu adorar o exemplo em vez de segui-lo. Transformou mestres em deuses e sabedoria em dogma. Apolônio virou mito, Jesus virou religião. E a filosofia, que poderia libertar o homem, virou idolatria. O homem que se eleva se torna um deus. O Deus que desce torna-se apenas um homem. No meio disso tudo, nasce a fé. É isso aí, pessoal. Vocês já tinham percebido, você sabia de Apolônio de Tiana? Você sabia das semelhanças entre os dois? São basicamente a mesma pessoa, só muda o nome. Isso era muito comum na cultura helenista, como eu acabei de explicar ao decorrer desse vídeo. É isso. Deixe seu curtir, seu comentário. Aqui do lado tem vídeos relacionados também aqui do canal, muito importante. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Deixe o comentário, se inscreva no canal. Não esqueçam, pessoal. Muito obrigado, tudo de bom, até mais. Tchau, tchau.